Voltei a publicar carrosséis escritos por mim no meu perfil do Instagram e esse negócio tá pegando mais de 100 mil visualizações. Os últimos 7 carrosséis que eu publiquei, se não me engano são 7, um pegou 300 mil visualizações, o outro 450 mil visualizações, já tem 2 com mais de 100 mil visualizações. Eu quero te explicar como eu escrevo carrosséis que viralizam. Isso é um negócio que eu faço desde 2022. O texto é meu, não tem inteligência artificial. Enquanto eu faço minha prensa francesa aqui, não tem inteligência artificial envolvida. E esses carrosséis funcionam, que é uma beleza. Eles viralizam, eles trazem seguidores, eles trazem clientes. E eu tenho exatamente uma metodologia para ensinar isso. É parte do que eu ensino na minha escola, a UPB School, que é uma formação completa, tem mais de 3 anos de matérias e disciplinas para você estudar lá. Você não precisa de nenhum outro produto de marketing digital uma vez que você entra na UPB School. É a única escola de One Person Business que tem no Brasil. Se você quiser conhecer, o link está na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre esses carrosséis. Como você pode criar carrosséis que viralizam você também, escrevendo, seguindo a minha metodologia de escrita. A minha ideia desse vídeo é conseguir quebrar em partes aqui para você e andando nessas partes para te explicar como funciona um texto persuasivo. Em 2022, para você ter uma ideia, só com meus carrosséis eu ganhei praticamente 200 mil seguidores orgânicos. Então é uma arma muito poderosa e 2026 está aí para provar que não é o universo dos Reels ainda. É muito forte fazer carrosséis, o alcance ainda é muito alto. O próprio algoritmo privilegia isso. Ele mostra um carrossel mais de uma vez para uma pessoa que não interagiu. Então ele te ajuda a colocar isso para frente, beleza? Muito bem, então vamos lá, marquei um timer aqui para não perder o tempo do vídeo. Vamos começar pelo primeiro ponto. Todo carrossel, todo texto, ele precisa ter um ponto principal, uma ideia central que dá o start naquilo ali. Tem 2 formas de você pensar em texto, em escrita. Você pode começar um texto pelo final, ou seja, é aqui que eu quero chegar com esse texto, pela conclusão, ou você pode começar um texto pelo começo. Eu vou partir desse ponto e eu não sei onde eu vou parar. E os 2 funcionam, são 2 formas de escrever livros, de escrever histórias. Eu tendo a alternar essas coisas e eu posso te mostrar. Esse meu carrossel, que tem mais de 400 e quase 450 mil visualizações, é um carrossel que eu parti de uma simples ideia: ser pai de menina. Eu comecei o carrossel escrevendo pai de menina, é diferente. Só assim que comecei meu carrossel. O carrossel de ontem, eu parti do final, que é o quê? Eu quero ajudar as pessoas a trocarem celular por livro. Então, eu comecei meu carrossel aqui, ó, o vício no celular é foda. Eu não fui falar sobre... Eu não comecei do começo a concepção desse carrossel. Eu comecei a concepção desse carrossel da conclusão a qual eu queria chegar. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você tem que determinar ou a ideia de partida ou o lugar onde você vai chegar com o teu texto. O mesmo vale para qualquer conteúdo, diga-se de passagem. Este vídeo é assim. Esse vídeo tem um... Eu comecei esse vídeo do final. Que é, eu quero te ajudar a escrever carrosséis que viralizam. A partir dessa ideia, eu começo o vídeo, eu faço o meu roteiro. Você pode fazer também no post e ao contrário. Olha, eu quero falar como é ser pai de menina. Eu não sei onde esse texto vai parar, mas eu vou começar disso porque eu acho que é uma boa ideia. Segundo ponto importante. Todos os carrosséis que eu viralizei, eu acho que todos, cara. Acho que se não for 100%, é 99% dos carrosséis que eu viralizei na história. São carrosséis que partem de uma história, de um contexto. Então, eu parto de algo que aconteceu. Do tipo, eu viralizei carrosséis. Todo o meu conteúdo é feito assim. Mas se eu pegar os carrosséis aqui, olha. O vício no celular é foda. Minha média diária de Instagram no mês passado foi 1 hora e 44 minutos por dia. Eu parti de uma história, de um contexto. Se eu pegar o da minha filha aqui, ó, pai de menina é diferente. Cecília está perto de fazer 3 anos. Um dia ela dormiu uma menina normal, no outro acordou grudada em mim. Isso daqui é um contexto. Todo contexto gera um interesse de ficção, de história, que é a mesma coisa você pegar um livro. Ó, chegou um livro de contos aqui pra mim, é a mesma coisa. Lá em 2022, quando eu viralizava os carrosséis e num formato diferente de escrita, eu fazia assim. Olha, minha esposa leu um livro para mim ontem. Esses dias eu conversei com um seguidor, isso e aquilo outro. Então,
Parta de um contexto porque você não se posiciona como aquele senhor palestrinha chato que veio cagar regras para as pessoas, e você abre as portas para que elas se envolvam num conteúdo que tem um tanto de entretenimento, ele não é só ensino. Porque, veja, a habilidade aqui da internet, a habilidade do Instagram, isso que nós fazemos aqui é justamente conseguir misturar educação com ensino. E é por isso que dá certo. Se você vem só com tecniquez, ninguém acompanha. E se você é só por entretenimento, você não constrói reputação e autoridade. Então esse foi nosso segundo ponto, começar de um contexto. Terceiro ponto, a primeira frase importa muito, ou você não precisa começar com a primeira frase matadora, mas você tem que destacar a big idea daquele texto. Então, eu hoje, 2026, tenho começado com primeiras frases que impactam. Tanto que só ver, um post meu que a primeira frase não impacta, não dá alcance. Quando a primeira frase impacta, dá alcance. Então aqui, ó, um exemplo. Meu filho já derrubou meu computador 2 vezes. MacBook Pro M4. Então isso é uma frase que chama atenção. Pera lá, derrubou o MacBook do cara 2 vezes. Esse pai é um desgovernado. Como é que ele deixa o filho dele pegar esse negócio? Pega um outro exemplo aqui, ó. Meu primeiro filho nasceu de cesárea e a gente não queria. A cesárea é um tema delicado, maluco, de muito debate no universo da maternidade. Eu descobri isso depois de 3 filhos. Então, eu sei que a primeira frase vai ter um impacto. O vício no celular é foda. Veja, você pode pensar nesse raciocínio e o impacto da primeira frase, ele tem que ter uma ligação imediata com algo pelo qual a pessoa já passou ou que ela se importa. Então as pessoas que leem meus posts são pais e mães. Eles todos provavelmente já viveram. Todo mundo que é pai e mãe, em algum momento se deparou com a pergunta cesárea ou parto normal. Em algum momento. Então eu sei que isso vai gerar identificação. Vício no celular é um negócio que praticamente todo mundo está vivendo hoje em dia, não tem como escapar disso. Ser pai de menina conecta com o meu público, porque o meu público, o meu cliente, é um pai ou mãe de família. Então, tanto o pai se identifica quanto a mãe, quanto as filhas. Então, mulheres lembram dos seus pais e aquilo gera uma conexão com o post. Então, a primeira frase pode ser a frase impactante, ou você faz como eu fazia lá em 2022. A primeira frase não tinha um grande impacto. Minha esposa leu um livro para mim. Só que ali no primeiro card do carrossel, tinha em letra maiúscula, letras garrafais, o problema sobre o qual eu ia atuar naquele post. Então tinha lá, esses dias minha esposa leu um livro para mim. E o livro falava sobre, como é que era mesmo? Era assim, ó, as 3 coisas que formam homens maduros. Vamos dizer que fosse isso, tá? Mas estava lá em letra maiúscula para o cara bater o olho e ver. Ou tem que estar em negrito, ou tem que estar grifado, não importa. Tem que estar destacado para a pessoa bater o olho e ver, opa, eu quero saber sobre isso. Isso acontece na minha vida. Isso eu também já vivi assim. Isso é o que você tem que fazer para que você consiga prender a atenção da pessoa no primeiro card. E o primeiro card é o mais importante. Se você não acertar o primeiro card, o teu post não vai para frente. A sua única chance, se você não acertar o primeiro card, é acertar o segundo. Porque o Instagram, ele mostra o primeiro card no carrossel. Se você não interagir, há chances de aparecer aquele carrossel de novo para você, só que o segundo card. Então você conseguir fazer um segundo card que também chama atenção, é um plus. Mas eu nunca me esforcei para isso. Eu sempre me esforcei no primeiro card. E hoje, mais ainda, na primeira frase. Quarto ponto importante. Há pessoas que trabalham no mercado bem nichadinho. Então, por exemplo, eu participo de um negócio de um pianista. Então, é claro que um pianista não tem muita razão de falar de vício no celular. Não ajuda muito ele a vender. Então, ele não precisa. Eu falo de vício no celular porque isso sempre teve a ver com o meu conteúdo. Eu não falo só de marketing digital. Meu conteúdo é sobre você ficar bom. Que se você ficar bom, teu negócio fica bom. Então, para mim, faz todo sentido. Agora, a depender do mercado em que você está, não faz sentido você buscar uma primeira frase de um problema tão abrangente. Ainda assim, você consegue buscar primeiras frases que são chamativas. Esse pianista poderia chegar e falar assim, olha, Beethoven nem tocava piano tão bem assim.
E aquilo certamente chamaria a atenção das pessoas para lerem aquele conteúdo. Então, se concentrar na primeira frase ou se concentrar no problema que aparece no primeiro card do carrossel vai te ajudar demais. Mas você não precisa ser abrangente. Esse era o quarto ponto. Não tente ser abrangente demais se isso não faz sentido com o que você está vendendo. No fim do dia, o que nós queremos com o conteúdo é clientes. E isso que importa, porque é isso que sustenta o negócio. Quinto ponto. A partir do segundo card, o que você tem que fazer? O que eu tenho feito e que funciona? Cara, é elaborar a história do ponto de vista interior. Eu não quero só contar um caos. Eu quero contar um caos apresentando os dramas interiores de quem vive naquilo ali. Então, seja pelo lado bom, pelo lado ruim. Então pega aqui, ó. O vício no celular é foda. Minha média diária de Instagram no mês passado foi 1 hora e 44 minutos por dia. Pensa, quase 2 horas jogadas no lixo. Aqui já começo a mostrar a minha opinião sobre isso. Pior que parece uma droga mesmo. Se o celular está por perto, você quer pegar, nem que seja para rolar o feed da Amazon. Então, eu estou mostrando um drama interior. Eu estou achando que estou viciado nesse negócio, eu não consigo largar. Eu decidi tomar uma atitude, trocar pelo menos 1 hora de celular por 1 hora de leitura. E eu continuo o post. Na outra página, eu vou aqui, olha. Você já teve essa sensação de que precisa mudar de vida? Não vou mentir, eu vivo assim todos os dias. Então eu vou contando um caos, mas eu vou entrando no drama interior que se passa com o personagem do caos. Se o personagem for eu, maravilha. Se for um caos de outra pessoa, eu vou procurar o drama interior que aquela pessoa está vivendo. Quando eu venho aqui no post, pai de menina é diferente. Cecília está perto de fazer 3 anos, um dia ela dormiu uma menina normal, no outro acordou grudada em mim. Vem e me abraça, pede por mim, beija, quer ficar com o papai. Eu nunca me considerei um cara carinhoso. Não sou muito do abraço, do beijo, me esqueço de elogiar, passo o tempo todo preocupado com coisas práticas. Mas aí eu continuo. Eu vou contando que ela amoleceu meu coração, que eu como pai me sinto diferente. Então eu vou mostrando o sentimento, o drama interior que passa em mim pro lado bom e pro lado ruim em todos os conteúdos. Isso é o que gera identificação. Porque assim, olha, cara, a gente pode não ser fisicamente parecido, a gente não pode ter a mesma idade, a gente pode não ter o mesmo dinheiro, a gente pode morar em lugares completamente diferentes, pensar coisas diferentes, mas uma coisa a gente tem de igual, a gente sofre meio igual, a gente tem sentimentos que aparecem de forma meio parecida, por isso que quando você assiste um desenho, tipo, divertidamente, todo mundo consegue entender aquele desenho, porque aquele negócio é universal. Então o sentimento, o afeto, ele é muito universal. Quando você traz ele para dentro do post, aquilo vai conectar com as pessoas. E aí o sexto ponto. Sexto ponto é, além do drama interior, em alguns posts eu trago um passo a passo prático. Passo a passo prático é bom porque hoje existe um fetiche da praticidade, do utilitarismo. Eu tenho que ver um passo a passo prático para conseguir fazer qualquer coisa. Isso é um fetiche. Você não precisa disso. Mas é uma incapacidade imaginária e criativa que muita gente vive hoje, que não consegue sozinho formular um passo a passo. Então quando eu vou lá e entrego um passo a passo na mão da pessoa, eu facilito demais a vida dela, e isso aumenta a chance dela continuar lendo o meu post. Por quê? Porque aí o meu post deixa de só fazer um entretenimento ou gerar uma identificação sentimental, mas ele também fornece uma utilidade para a tua vida. E uma vez que um post meu é útil para a tua vida, você conclui que vale a pena ver mais posts meus, porque eu posso ser útil em mais momentos. E com esse sexto ponto, a gente tem todo o coração importante do post. Por fim, só precisa de uma conclusão decente. Essa conclusão, ela tem que vir com algum tipo de lição, ou ela tem que vir com algum tipo de resultado esperado daquilo que eu acabei de te ensinar. Veja, eu não estou falando que você tem que fazer um CTA, que você tem que fazer uma venda, que você tem que botar uma palavra-chave. Não! Conclusão é amarrar o texto ou com um ensinamento assim, tipo conto de fadas, você vai dar uma moral da história, ou com o resultado esperado. Olha, se você fizer isso, eu imagino que vai acontecer aquilo. E isso é o que amarra um post para ele ter começo, meio e fim, ser útil para as pessoas, e quanto mais você conseguir colocar de sentimentos que são comuns a você e ao seu leitor,
ou de utilidade prática que pode transformar alguma coisa concreta na vida das pessoas, mais elas compartilham, mandam para os amigos, publicam nos stories e mais isso dá alcance para você. Com tudo isso, eu espero que você consiga sentar e escrever um post carrossel melhor a partir de agora. Se você quiser aprender a criar conteúdo que viraliza, que traz cliente, ter um negócio teu sozinho e tá cansado de comprar um monte de curso por aí, eu tenho a única escola de One Person Business do Brasil e esta é a última vez que você vai poder fazer a tua matrícula no valor atual. Então clica no link da descrição, são os últimos dias para você fazer a sua matrícula no valor atual na OPB School. A gente se vê por aí. Tamo junto!